Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quase eu fico sem voz, viu? Para aí a voz já. É assim, irmãos, quando nós estamos adorando, aí eu perco a linha mesmo, eu começo a adorar e gosto de adorar, irmãos, em espírito e em verdade, né? Então, abra sua Bíblia aí comigo, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22. Estamos com uma missão muito importante nessa tarde, de trazer aos irmãos uma palavra sobre obediência e a essência do culto. E vamos usar assim dois textos. O primeiro texto vai ser esse de 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22. E o segundo, irmãos, a gente vai usar um pouco mais adiante, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 13. Se preocupe não, como for para passar de texto eu vou dizer, viu? Mude o texto, vamos lá. Amém, irmãos? A qual o tema geral, irmãos, é o culto que agrada a Deus. Então Deus vai continuar falando conosco. Falou pela manhã, né, sobre os princípios do culto, com o nosso pastor, o nosso evangelista Altino, a importância de preparar-se para adorar, com a nossa diaconisa Juliana, a adoração em espírito e em verdade, e agora pela tarde a obediência e a essência do culto, porque nós devemos aprender isto para que podemos assim agradar a Deus. Estamos reunidos com este propósito. Amém? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeçam a sua palavra. E eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Podeis sentar dando glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, irmãos, de estarmos aqui para adorar o nome do Senhor. Enquanto Daniel, né, o nome dele, o menino estava louvando, irmãos, Deus, ele fez que eu me lembrasse de onde ele me tirou, né? Então, por essas horas, por esse momento, eu já tinha me embriagado umas 5 a 6 vezes. Há 20 anos atrás. Não é? Então, veja como esse Deus é lindo, irmãos. E nos trouxe nessa tarde para falar conosco e nos mostrar, não é? Como nós devemos, irmãos, cultuar para agradar a Deus. Como é importante. Eu quero começar dizendo à igreja que todo culto, irmãos, será que agrada a Deus. Em todo lugar que tem pessoas reunidas, será que agrada a Deus. Será que todo louvor, toda adoração agrada a Deus. Será aonde a bandeira de Jesus está sendo levantada, irmãos, estar agradando a Ele. Porque antes que eu saísse de casa, eu vi uma postagem aí, o povo no carnaval com uma bandeira bem grande, Jesus. Jesus. Não é? Então veja, irmãos, é uma tarde que desde amanhã, entrando pela tarde, é uma tarde reflexiva, que a gente reflita como é que nós estamos adorando ao Senhor. Então vamos ver aqui, irmãos, nesse capítulo 15 de Samuel, um homem que foi escolhido por Deus, não é? Deus fala com o profeta para ungir ele rei, e a gente vai ver como ele se procedeu quando Deus começou a dar ordens para ele. Porque nada, irmãos, que vem agradar a Deus a não ser um servo fiel, um servo obediente, um servo que acima de qualquer circunstância ele venha obedecer a sua palavra. O Senhor, ele não se agrada de tantos sacrifícios que venha
a desvirtuar a sua palavra. O Senhor olhou para Jeremias e disse: Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. O que foi que ele disse? Viste bem, porque eu velo pela minha. Então a palavra praticada é agradável aos olhos de Deus, irmãos. A palavra praticada é agradável aos olhos de Deus. E eis um homem aqui, irmão, Saul, que Deus escolheu e enviou o profeta Samuel para ungir ele rei, irmãos, sobre todo Israel. E Deus tinha um propósito, irmãos, através da vida do rei Saul. O primeiro propósito era que Deus, irmãos, o Senhor dos Exércitos, castigaria um povo, os amalequitas. Que Deus, pelo que ele fez a Israel, não é? O que ele tinha posto a Israel no caminho quando este subia para o Egito. Aí o Senhor agora vai dar uma ordem através do profeta Samuel para Saul. Presta atenção, olhe para cá. Olha a ordem, versículo 3. Vai, presta atenção, entenda, ó. Vai, pois agora, e fere Ameleque, e destrói totalmente a todo o que tiver, e nada lhe poupes, porém, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aí Saul agora, irmãos, pega seu exército, parte para o confronto e vai até atrás dos amalequitas. Quando ele chega lá, irmãos, que começa o confronto, Saul começa a ferir os amalequitas, começa a guerra, parece que estar obedecendo a voz de Deus, parece que estar, irmãos, dando ouvido a Deus, mas no versículo 8 ele começa a não atentar às palavras do Senhor. No versículo 8 ele vai dizer que tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu a fio de espada, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Então ele não matou o rei dos amalequitas. Ele já começou a não agradar a Deus. Ele já começou a não fazer a vontade de Deus. Ele começou, irmãos, a declinar, a não ouvir. Porque, irmãos, o que mais entristece a Deus, irmãos, é um ser que ele mesmo escolheu desobedecer às suas ordens, desobedecer a sua palavra. Oh, glória! Saul, irmãos, ele poupou o rei Agag, e ele agora pega o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível ele destruiu. Então Saul agora, irmão Val, ele começou a agir pelas suas emoções. Ele não deu ouvido a Deus. Deus disse que destrói totalmente tudo que tiver. Ele agora poupa a vida do rei e começa a separar agora essas ovelhas que está gorda demais, eu vou levar para sacrificar. Jesus disse o quê? Destrua totalmente tudo que tiver. Aí ele olhou, poupou a vida do rei, começou a separar as ovelhas, os gados e tudo aquilo que ele viu que não era bom, ele destruiu. Quem dita as regras de quem Deus chama e salva é Ele. Quem dá ordem daqueles que Deus escolhe é Ele. Então a gente vai ver um rei escolhido por Deus, ungido por Deus, mas não fazendo a vontade de Deus, irmãos. Isso entristece muito o coração do Senhor. Oh, glória! Ao ponto, irmã Maria, de o próprio Deus dizer para ele, dizer para Samuel, no versículo de número 11:
Arrependo-te de haver constituído Saul como rei. Oh glória! Olha para isso, irmãos. Mas irmãos, Deus não se arrepende exatamente. Mas Deus, Ele não pode andar com aquele que não obedece a sua palavra. O Senhor vai usar aqui antropopatismo. Ele vai dizer: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Ou seja, até então ele estava alinhado com a minha palavra e eu estava alinhado com ele. Mas quando ele começa a se desvirtuar da minha palavra, eu não consigo mais andar com ele, porque ele não deu ouvido às minhas palavras. Oh glória! Oh glória! Deus não pode andar mais com Saul, porque rejeitou a sua ordem. A ordem expressa de Deus, ela tem que ser cumprida, independente do que esteja bom ou feio aos meus olhos. Porque uma vez declarando Ele como meu Deus e Senhor, eu sou, aleluia, estou debaixo da sua ordem. Quem dá ordem é Deus, quem determina é Deus, quem manda é Deus. E não podem Saul agradar a Deus passando pela ordem dele, irmãos. Não podem. Não podem. Samuel vai até Saul e pergunta a ele: fizeste tudo o que o Senhor fez? Ele diz: fiz. Eu fiz diretamente o que Deus me mandou. Aí Samuel disse para ele: olha, que balido é esse de bois e de ovelhas? Que é isto aí, irmãos? E ele continuou dizendo a Samuel, irmãos, que tudo o que ele fez dando ouvido à voz de Deus. Ou seja, irmãos, quando nós não fazemos a vontade do Senhor, quando nós não atentamos à voz do Senhor e achamos que estamos fazendo o certo, a vontade dEle, nós relutamos veementemente, que nem Saul está aqui com Samuel, dizendo que ele está fazendo a vontade de Deus, que ele fez a vontade de Deus, irmão. Mas Samuel, irmão, vai dizer para ele vai dizer para Samuel que ele trouxe o melhor para sacrificar a Deus. Eu trouxe o melhor, Samuel. O que estava lá de mais gordo para sacrificar ao Senhor eu trouxe. Mas eu obedeci a voz do Senhor, porque eu acabei com o resto que ficou. Mas o detalhe é que Deus não mandou ele trazer, Deus mandou ele destruir totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Oh, irmãos, e nós? Um culto que agrada a Deus, em primeiro lugar, quem escolhe, quem participa dele é Deus. Escute. Quem escolheu Saul? Deus. Quem ungiu Saul? Deus. Quem escolheu você? Então você não pode agir do modo que você quer. Você não pode fazer o que está bom aos teus olhos. Mas você tem que seguir a regra. Quando eu digo você, eu estou me incluindo, é nós. Nós devemos, irmão Val, é estar debaixo das ordens de Deus, porque assim o culto agrada a Deus, porque o culto aqui não é para agradar a homens. Só que às vezes nós não entendemos isso, e às vezes saímos do culto dizendo: que culto mais frio. Este culto hoje não foi bom. E quem disse que foi para você? Agora, o que você veio oferecer a Deus deve ser o que já foi dito aqui, né? O resto do que você veio oferecer. Porque um culto, irmãos, voltado para os céus, primeiro,
parte de lá para cá, depois daqui para lá. Você está entendendo? Samuel vai dizer para ele que ele não atentou à voz do Senhor, que ele não obedeceu à voz de Deus, que ele não fez o que Deus mandou, irmãos. E ele continuou relutando, dizendo que ele fez a vontade. Aí chega o versículo 22, Samuel dizer a ele: porventura o Senhor tem prazer em holocausto? Irmãos, preste atenção aqui comigo. Quando se tem uma festa de comissão, olhe para cá, viu? Às vezes há muito sacrifício. De que forma? Aí começa: vamos comprar isso, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos comprar aquilo, vamos comprar aquilo, vamos comprar isso. Veja se não é. Vamos comprar um grande sacrifício. Mas não é isso que Deus quer de você, irmão. Eu não estou dizendo que isto não seja louvável a Deus. O que eu estou dizendo é que isso não é prioritário para Deus. A prioridade para Deus é você obedecer a palavra. A prioridade a Deus é a festividade de ter palavra, ter poder de Deus, Deus falar, Deus agir, Deus curar, Deus operar. Isso só se vem através da obediência à palavra de Deus. Porque às vezes há muito sacrifício. Eu sei que tem irmã que ela quer dar o melhor para Deus. Aí ela vai, passa o cartão lá, meu evangelista Altino, faz uma dívida tamanho do trem, começa a festividade e no final ela fica sofrendo para pagar o cartão. Isso foi louvável a Deus? Foi, irmão, sim ou não? Você entende? Porque o que é para agradar a Deus, irmãos, não é material. O que agrada a Deus é o espiritual, a adoração sincera, o coração rasgado, a obediência, a essência do Espírito Santo. O que agrada a Deus é você obedecer a Deus acima de todas as coisas e das circunstâncias. Não é o que você acha, não é o que o evangelista acha, não é o que Altino acha, não é o que o pastor acha. É o que a Bíblia diz, é o que o Eterno diz, porque o culto é dele, é para ele. Porque ele prepara tudo conforme o seu querer. Ele dá ordem. Samuel disse para Saul: olha, Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrifício. É louvável, irmãos, uma irmã está dentro de casa e com o esposo, daqui a pouco ela deixa o esposo e vai subir o monte, só chega no outro dia. É louvável, irmãos, a Deus. É louvável, é sacrifício que Deus não se agrada. Mas um sacrifício, irmãos, que Deus se agrada, um culto a Deus que Deus se agrada, é um culto que Ele está em primeiro lugar, Ele é a primícia. Não podemos fazer que nem Saul, querer sacrificar aos nossos olhos, dizer que para Deus é bom, porque Ele sabe o que é bom para Ele, para mim, para você. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se você, junto conosco aqui, seguimos a palavra do Senhor, aí nós estamos cultuando Deus em espírito e em verdade, o eterno, o grande, o Criador dos céus e da terra, e Ele está recebendo o meu e o teu culto. Tem irmãos que ele fica com dúvida se ele está cultuando e Deus está recebendo. Por quê, irmãos? Não é, irmã Calma? Tem irmãos que ele fica com dúvida: será que Deus recebeu o meu culto hoje? Aí você se analisa: será que eu estou obedecendo a palavra? Se está assim, não tenha dúvida. A obediência a Deus faz com que Deus se agrade de nós, irmãos. Eu podia citar aqui vários textos para você entender que a verdadeira adoração não depende se você está bem ou está mal, depende se o nome dele está sendo glorificado. Entende? Porque quando o povo, irmãos, não quer obedecer a Deus, ele não anda com o povo. Está lembrado quando Moisés sobe o monte, desce o monte,
E Deus disse: Moisés, vai lá, o teu povo, já não era nem mais dele, viu? Ó, Moisés, o teu povo, já fizeram um bezerro lá embaixo. Aí Deus olhou para Moisés e disse: eu não vou não, viu? Não vou com vocês mais não. Porque Deus não tem parte com o profano não, mas com o santo sim. O verdadeiro culto a Deus, irmãos, que agrada ao Senhor, às vezes não agrada ao profano, às vezes não, todas as vezes. Não pode andar junto. Não faça sacrifício de tolo. Não sacrifique-se tolamente, mas observe a palavra de Deus para agradar a Ele. Não é? Obedeça a palavra para agradar o dono da palavra. O dono deste culto é Ele. Tudo é dele, a honra e glória é para Ele. Estamos aqui por causa dele e a adoração é direta para Ele, irmão. Então nós não podemos cultuar sem o eterno em nosso meio. Então, com muito sacrifício, sem obediência à palavra, Ele não permanece no meio. Não é? Por causa da sua deidade, da sua santidade. Deus é santo, Deus é Espírito. Importa que todo aquele que o cultue, que o adore, Ele esteja no centro, Ele seja cultuado em espírito e em verdade. Que a adoração da igreja tem que partir para Ele sincera, com o coração rasgado em amor, irmãos. A igreja tem que adorar ao Senhor conforme Ele mesmo nos instrui em sua palavra. O homem quer botar no culto o que Deus abomina, irmãos. O homem rejeita o que Deus permite e permite o que Deus não permite. Vê só, como é que um culto desse vai adorar a Deus? Como? É por isso que nós devemos analisar a palavra de Deus, o obedecer a sua palavra. E esse que obedecer é melhor do que o sacrificar, irmão. Show glória. O culto que agrada a Deus, irmãos, toda adoração é voltada para Ele. A centralidade é Ele. Devemos observar a palavra dEle para que possamos assim saber qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Devemos ter cuidado quando nós se reunirmos para adorar a Ele, ou com uma festividade, ou com qualquer o que seja, mas que seja para adorar a Deus. Nós devemos observar a palavra para ver se enquadra na palavra, porque se não se enquadrar na palavra, não estar agradando a Deus. Você está entendendo? Não podemos cultuar a Deus de todo jeito. Não podemos achar que estamos, isso aqui é bom para Deus. Isso aqui é bom para Deus, porque a gente acha que é bom para Ele, Ele sabe o que é bom para nós. É o inverso, né? É por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele te escolheu e te trouxe para te dizer: a partir de, irmãos, dessa tarde, nós vamos aprender a adorar, a estar no verdadeiro culto que adora a Deus. O culto que adora a Ele é quando sua palavra está presente. Quando a palavra de Deus está agindo, Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, poder estar aqui, irmãos, na palavra. Então nós devemos obedecer a palavra de Deus, para que tudo vai bem sobre as nossas vidas. Toda adoração é voltada para Ele, o centro é Ele. Tudo deve ser manifestado para a glória de Deus, irmãos. Um culto que agrada a Deus, nós devemos cumprir todas as suas ordens, observar os preceitos, as ordenanças, os mandamentos, para que Deus se faça presente e receba a nossa adoração. Quem dita as regras é o dono do culto, o dono da adoração, é Ele, é Deus que dita as regras. Porque quando nós começamos a ditar as regras, nós começamos a pensar com a nossa mente humana, falha, fraca, que podemos cair e errar. Olha, o Salmo 15, do versículo 2, vai dizer: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, este está cultuando a Deus e agradando, aleluia, a Ele. 1 Atos capítulo 5, versículo 29, vai dizer: os apóstolos sendo perseguidos, irmãos,
para que parasse de falar de Jesus o ressurreto. Aí Pedro, com muita ousadia e maestria, ele vai dizer: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos reunir para adorar a Deus e obedecer a Deus. Nós devemos nos reunir para louvar a Deus e obedecer a Deus. Nós devemos nos reunir para consagrar a Deus e obedecer a Deus. Nós devemos viver para Ele, adorar a Ele, engrandecer a Ele, somente a Ele. Porque quem dita as regras é Ele, quem determina é Ele, quem manda na tua vida é Ele, quem dá a direção é Ele, quem recebe a tua adoração é Ele. Ele está dizendo como é que nós devemos cultuar. Um culto que agrada a Ele tem que ter palavra, tem que ter unção, tem que ter ação do Espírito Santo, tem que ter, aleluia, adoração em espírito e verdade, coração quebrantado, coração rasgado, desejo e prazer de estar cultuando a Ele. Não é? Oh, irmãos, nós devemos vir para a casa do Senhor, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente sabe que tem um culto de doutrina à noite, a gente já está alegre de manhã, louvando, engrandecendo em casa, dizendo para Deus: eu não sei quem vai ministrar, mas eu sei que o Senhor é poderoso para usar quem vai ministrar nessa noite. Nós devemos querer ouvir a sua voz nessa noite. Senhor, fala na boca daquele que vai ministrar. Queremos aprender, queremos crescer em Ti, queremos estar em Ti, irmãos. Este é o culto que agrada a Deus, irmãos. Mas quando a gente já vem para o culto assim como Saul, dizendo, eu vou, quem é hoje? Eu não vou não. Quem é hoje? Evangelista Valdemir. Deus tem misericórdia. Estou dando exemplos, viu? Quando eu vou para o culto que eu sei que é a diaconisa Simone que vai pregar, diz: se achar que ele não prega nada, você está dizendo para Deus que ele não é poderoso para usar ela, irmãos, tremendamente. Você está dizendo que o culto não vai ser da forma que você quer, porque quem está pregando não é fulano ou é cicrano. Não, irmãos. O culto que agrada a Deus, irmãos, independente daquele que tem vida com Deus, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, escolhe quem Ele quer, como Ele quer. O que nós devemos é observar a sua palavra para entregar para Ele a mais excelente adoração que nós podemos, em santidade, em louvor, aleluia, entrega total de corpo, alma e espírito. Às vezes, irmão, nós estamos no culto, mas a mente está lá no centro de Camaragibe. Às vezes a gente está no culto adorando a Deus, ou dizendo que está adorando e agradando a Ele, mas a mente está lá no problema. Às vezes a gente está aqui adorando a Deus, mas o coração, irmãos, está preocupado com algo. Não, Deus não divide a sua adoração com ninguém. Deus quer a sua mente, o seu coração, alma e espírito, que esteja presente, irmãos. Ele não divide a sua adoração com ninguém. Oh, irmãos, a verdadeira adoração a Deus é aquela que você chega, irmãos, e diz para Ele, que você é dependente dEle e não consegue adorá-lo da forma que é para Ele adorar, porque Ele conhece o teu coração. O que foi, irmãos, que Saul trouxe para a vida dele por essa falsa adoração, ou não acreditar, ou não praticar as palavras que Deus lhe ordenou? Primeiro, Saul perdeu o reino. Olha, irmão, o perigo de você não obedecer à voz de Deus. Saul perdeu o seu reinado. Saul foi rejeitado por Deus. Saul foi desprezado por Deus, irmãos. Passou-se o reino de Saul, porque Saul não observou a palavra de Deus, porque ele não obedeceu a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus, irmãos, pela vida da igreja que chegou aqui, que está aqui desde manhã, porque eu sei que vocês observam a palavra, querem mais de Deus, querem aprender, querem crescer. É por isso que Deus está se agradando desta tarde, porque Ele está passeando no meio da igreja e observando o desejo do meio do teu coração. Oh glória, oh glória.
1 Coríntios 14, 26 vai dizer assim a palavra: o que fazer, pois, irmãos? Isso aqui é Paulo exortando os coríntios para cultuar a Deus. O verdadeiro culto a Deus, quando os irmãos se juntam, irmãos, para adorar, eles começam a congregar. Ele vai dizer: o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Olha, quando nós devemos agradar a Deus em um culto. Um tem salmo, ele salmodia. O outro tem doutrina, ele ensina, oh glória. O outro tem revelação, ele revela. O outro tem língua, oh glória. O outro tem interpretação, oh glória. Mas que tudo seja feito para a edificação da igreja. Entende? Quando a igreja se reúne para adorar um culto que agrada a Deus, o meu eu fica lá fora, o que eu acho fica lá fora, não é? O que tem que entrar aqui é um verdadeiro adorador. Independente do que ele está passando, ele adora a Deus. Independente das circunstâncias, ele adora a Deus. Independente do momento, ele adora a Deus. Se está assolarado, ele adora. Se está chovendo, ele adora. Oh glória! Ele não depende de nada e de ninguém. Ele depende de Deus. Ele depende de Deus, irmãos. Para agradar a Deus, nós devemos depender dele. Ser guiado por ele, instruído por ele, exortado por ele, persuadido por ele. Porque só assim podemos prestar a ele um culto para agradá-lo. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Oh irmãos, acima de todas as coisas, o que não pode faltar no culto que agrada a Deus é amá-lo acima de todas as coisas. É amá-lo, devemos amar a Deus acima de tudo. Devemos ter prazer, irmãos, de estar com Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus. Devemos amar a Deus. E que prova é isso? Como é que eu posso expressar o meu amor por Deus? É tendo o amor de estar reunido com os irmãos, de estar na igreja adorando, de estar buscando a Ele. Não importa aonde seja, mas o que importa é adorá-lo, engrandecer o seu nome. Aquele que ama a Deus, irmãos, ele não tem a sua vida por preciosa. Aquele que ama a Deus, irmãos, de fato, literalmente, oh glória, ele olha para tudo e vê a ação de Deus. Ele vê a ação de Deus na doença. Ele vê a ação de Deus na bonança. Ele vê a ação de Deus quando a porta se fecha. Ele vê a ação de Deus quando a porta se abre. Ele vê a ação de Deus, irmãos, quando ele perde o controle. Aleluia. Aí o que é que ele está declarando para Deus nitidamente? Ele está dizendo: eu sou dependente de Deus, irmão. Um culto que agrada a Deus, a igreja tem que declarar: nós dependemos de Ti, Senhor. Se o céu não se abrir, nada chega aqui, irmãos. Nada chega. Se os céus não se abrirem, irmãos, nada chega. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nós devemos declarar a totalidade, dependência de Deus. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos dar o nosso melhor para Deus, irmãos, dar o melhor para Deus. Um culto que agrada a Deus é dar o melhor para Ele. Oh irmãos, o que hoje se perdura na boca de muita gente é: Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão, este é o problema. Por que é o problema, irmão Jacilene? Porque Deus sabe que eu podia dar melhor para Ele. Deus sabe que eu podia orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, buscar mais, engrandecê-lo mais, jejuar mais, me doar mais, servir mais, buscá-lo mais, e eu não faço. Não é? Um culto que agrada a Deus, irmãos, requer sacrifício. Foi fácil para Paulo com as costas sangrando, mas Silas preso. E um olhar para o outro e disse: não vamos reclamar, mas vamos adorar.
Tu canta, oh glória. Deus recebeu a verdadeira adoração dentro do cárcere imundo. Mas a mais vil adoração a Deus muda o ambiente, o cheiro chega nas narinas de Deus e Deus dá resposta exatamente naquele lugar, se fazendo presente naquele ambiente, sacudindo o cárcere, irmãos. Um culto que agrada a Deus é nós termos prazer nele. O Salmo 1 e o verso 2, 3 vai dizer: antes o homem bem-aventurado tem prazer na lei e nela medita de dia e devemos ter prazer nele. Em nosso coração, irmãos, deve pendurar prazer, amor por ele, de estar com ele, meditar na sua palavra de dia e de noite, porque só assim serás plantado como uma árvore junto a ribeiro de águas, e cujas folhagens não murcham, mas no seu devido tempo darás fruto, e fruto que permanece para glória. Este é o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é ter sede dele. É ter sede dele. É ele te dando e você dizer: eu quero mais, Jesus. É ele te abastecendo e você dizer: eu quero mais, Jesus. Não se contente só o que você tem, porque aquele que você veio adorar tem mais para você, tem mais para você, tem mais para você, tem mais para mim, irmãos. Devemos ter sede de Deus. Queremos mais dele. Quando servimos a sua igreja, um culto que agrada a Deus é aquele que, quando servimos a sua igreja com maestria, com fidelidade, com disponibilidade, com prazer, você não vem porque o pastor chama, você não vem porque a dirigente chama, você vem porque tem prazer nele. Você quer adorar a ele, estar com ele, engrandecer a ele, louvá-lo a ele. Um culto que agrada a Deus, irmãos, tem que partir de nós. Nós que devemos querer estar com ele. É nós que devemos querer aprender mais dele, buscar a ele, se disponibilizar para ele. Deus procura aqueles que querem ser, aleluia, usado por ele. Quem tem disponibilidade a ser usado por Deus aqui na tarde, dá uma glória a Deus. Porque só assim, irmãos, damos para ele o nosso melhor. Damos para ele, cultuamos a ele com o nosso melhor. É um culto que agrada a Deus. Um culto que agrada a Deus, o homem não existe. Um culto que agrada a Deus, o centro é ele. Um culto que agrada a Deus, louvado é ele, irmãos. Você entende? Quando eu digo assim, eu só vou hoje porque é o Tino que está pregando, eu tirei Deus. E você vai levar o seu mérito, porque você não veio ver ele. Aí você já viu e vai embora. Você entende? Porque hoje a gente está vivendo dias que tem algumas pessoas que ele tem ídolos na igreja. É sacrifício de todo. É pastor fulano, eu vou, vai ser uma benção. É pastor ciclano, hoje vai ser uma benção. É o diácono fulano, hoje vou nada, não vou nem perder meu tempo. Aí a pergunta é: ele vai cultuar a Deus ou ele vai cultuar a quem vai pregar? Você está entendendo? Nós estamos aqui como um culto coletivo, e a palavra nos ensina nessa tarde como nós devemos cultuar a Deus. Quando nós servimos a sua igreja com maestria, se dedicando, se esforçando, aleluia. Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí você adora a Deus em espírito e verdade, aí ele cuida da tua vida espiritual, cuida da tua casa, cuida da tua parentela.
Aí você nunca vai ganhar para Deus quando você está cultuando a Ele, está agradando a Ele. Pode vir até adversidade, como veio aqui, que nem a nossa diaconisa Valéria falou. Davi é escolhido por Deus, mas angustiou-se, eu não sabia o que fazer. Mas Davi tinha um aliado que nunca o deixou desamparado. Agora você imagina, será que agradou a Deus quando Davi disse assim, peraí, viu? Os camaradas querendo matar ele, peraí, não, dá a estola sacerdotal. Aí ele foi consultar será que agrada a Deus, irmãos, quando você se dobra para dizer a Ele que é dependente dEle, eu quero uma direção, Jesus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo porque Jesus te trouxe nessa tarde para te dizer? Como é que você deve cultuar a Deus? Nós devemos examinar a nossa vida quando nós viemos para um círculo de oração. Nós devemos examinar a nossa vida quando nós devemos vir para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós devemos examinar a nossa vida quando nós viemos para um culto de doutrina. Será que eu estou com sede de Deus, querendo Deus, para buscar Deus, engrandecer Ele acima de qualquer circunstância da minha vida? Será que é o desejo do nosso coração, irmãos? Porque o culto que agrada a Deus é esse, irmãos. É quando Ele está sendo obedecido. É quando Ele está sendo exaltado. É quando Ele está sendo glorificado. É quando os olhos de todos que estão no recinto são voltados para o alto. É quando as nossas lágrimas não caem, mas sobe, Deus contempla todas as lágrimas. É quando, irmãos, nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus, clamando dentro de nós, dizendo, fala Jesus, eu necessito de ouvir a sua voz. Oh, irmãos, devemos voltar a nossa mente, o nosso coração para o alto. É um culto que agrada a Deus, é esse, irmãos, um culto que agrada a Deus. É quando o meu eu não fala mais. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo, eu sou dependente de Ti, Senhor, em qualquer circunstância. Se for na prisão eu dependo, se for no mar eu dependo, se for na ilha eu dependo. Paulo está dizendo, eu dependo, eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade dEle. Um culto que agrada a Deus, irmãos, tem poder dEle. É sua palavra. Tem ensinamento dEle, é sua palavra. Tem ação do Espírito Santo, que também a espada dEle é a palavra. Oh, glória! Você está entendendo, irmãos? Um culto que agrada a Deus não pode ter só sacrifício. Não é? Tome sacrifício. As irmãs se sacrificam para colocar uma cortina. E tome cartão para lá e tome cartão para cá. A outra sobe um monte e deixa o marido o dia todo sem comer, com fome. E dizendo que está adorando a Deus. A outra sai para evangelizar, deixa o marido sem comer. Você está entendendo? E ainda diz assim, eu estou fazendo a vontade de papai. É ou não? É ou não é, irmão? É assim ou não? Mas não é assim, irmãos. Não é. Porque um culto que agrada a Deus, se ela vai subir o monte, primeiro ela pergunta ao marido se ele consente. Não porque ela tem medo do marido, mas porque ela tem temor de Deus na vida. E se ele permitir, ela sobe e diz a ele, filho, antes do café eu chego para botar a sua janta. Aí ela está glorificando a Deus, prestando culto para Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, enaltecendo a Deus, edificando a Deus e dando testemunho com o marido que ainda não é crente. Porque este é o verdadeiro culto da mulher sábia dentro do lar que agrada a Deus. Você está entendendo?
Nós não podemos viver pelo que achamos ou pensamos o que é bom. Quem rege a vida da igreja é Deus, irmão. Você está entendendo? Então, a partir de hoje, eu sei que a igreja já vem fazendo isto, mas a partir de hoje, coloque algo dentro do seu coração. Coloque algo dentro da sua vida, dentro da sua mente. Eu quero, Senhor, só ir, só participar, só estar no culto que te agrada, oh glória. Se o Senhor não estiver lá, não me leve, Senhor. Porque o culto que agrada a Deus, ele tem que estar presente e ser adorado como se deve, em espírito e em verdade. Entendeu, irmãos? Um culto que agrada a Deus, às vezes requer esforço da gente. Sabia? Sim ou não? Porque já imaginou, irmãos, as irmãs do círculo de oração, 1h30 da tarde, aquele sol escaldante. Ela sai da sua casa e vai, irmãos, e vem marchando da sua casa para cá para adorar a Deus. Você está pensando que Deus, ele não é galardoador, irmãos? Não tem galardão para você, não? Tem, irmãos. Mas aquele que não adora a Deus como se deve adorar, ele diz assim: ei, irmã, o sol está quente, mulher, vai para casa. Vai fazer o que lá? Não é? É sim ou não? Mas ela vem buscar a Deus para agradá-lo, cultuar a Ele para agradá-lo. Ela diz: não, mulher, vamos também, porque Ele vai falar comigo lá nessa tarde, oh glória. Ele vai prover para mim lá, oh glória. Ele vai estar lá, vai falar o meu ouvido, vai me dar força, vai me dar graça. Ele vai me dar o que eu preciso para continuar. Porque, irmãos, um dia um pastor olhou para mim e disse assim, meu primeiro pastor, o pastor Elenilson, ele disse assim: Valdemir, nunca você vai ganhar para Deus. Eu não entendi isso de que forma. Disse: quanto mais você agradar a Deus, não é barganha, mas quanto mais você ir agradar a Deus, mais Ele dá as ordens e as bênçãos para te alcançar. Não importa onde você esteja. Você, crente, não corre atrás de bênção não, viu? O dono da bênção dá ordem a ela para correr atrás de mim, de você. Mas a pergunta é: como é que está o meu e o teu culto diante dele? Entendeu? O culto é coletivo, mas agora examine você. Como é o meu culto hoje para ele? Como é? Como foi? Como está sendo? Por quê, irmão? Porque eu posso maquiar até para a irmã Rossana, para o pastor Fagner. Eu posso maquiar até para o Altino, não é? Eu posso até enganá-los. Mas o Espírito Santo a Deus ninguém engana não, irmão. Entendeu? Isso se Deus quiser que ele seja enganado. Porque às vezes ele está sabendo que eu estou mentindo, que o Espírito Santo já disse a ele: é mentira, Altino. Aí Altino olha para mim e diz: depois eu pego ele, fica calado. Mas já está sabendo que é mentira. Isso é intimidade com o Espírito Santo. Você está entendendo? Um culto que agrada a Deus, a essência é dele. Tudo é para ele. Cabeça é ele. Você está entendendo, irmãos? Entendeu? Quando você se disponibilizar para vir a buscar a Deus, mas venha com sede mesmo. Venha com o coração rasgado. Venha se doando para Ele. Porque você pode vir até sabendo a liturgia do culto, mas a ação do eterno no culto você não sabe. Um culto como este, você saiu da sua casa, podia estar em vários lugares. Algumas pessoas aqui estão folgando, sim ou não? Não é? Podia estar numa piscina com sua família, podia estar em algum parque, mas você se disponibilizou de estar aqui. Aí Deus se encarrega de cuidar de você que está aqui, dos teus que estão lá fora. Inclusive aqueles ainda que não é evangélico. Você está entendendo? Você está entendendo, irmãos? Então
Não podemos, assim como Saul, achar o que é bom para Deus. Eu quero as ovelhas gordas, vou levar para sacrificar ele. Eu quero a melhor cortina, puxa o cartão, eu tenho que comprar essa aqui, porque eu estou fazendo para Deus. Você está entendendo, irmãos? É louvável ter uma cortina assim ou não? Mas não é prioritário, vou dizer de novo. Prioritário é você estar no culto. Prioritário é você vir adorar. Entendeu? A sua prioridade deve ser Deus. Então você deve estar no culto, deve vir cultuar, deve estender a mão para outra irmã. Bora, irmã! Mas não tem um jarro, mas tem Deus, irmã. Mas não tem cortina, mas tem poder de Deus. Se Ele quiser, Ele vai prover, porque é para Ele. Você está entendendo? Vamos lá, não se entristeça, se alegre. Por quê? Porque o melhor de Deus, Ele já nos deu, quem é o Filho. E nos alimenta por intermédio da sua palavra, oh glória. Oh glória, irmãos. Oh glória. Agora, você entendeu e sabe, eu só acrescentei o que foi pregado de manhã até agora. Vamos lá para Deuteronômio, vamos ver a essência do culto. Capítulo de número 10. Versículo de número 12. Nós aprendemos, irmãos, a cultuar a Deus, o culto que agrada a Deus. 10, 12 e o 13 diz assim: agora, pois, ó Israel, quem é que o Senhor requer de ti? Olha o que o Senhor requer de ti. Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu, olha, irmãos, a essência do que Deus quer de nós. Olha o que Deus quer de nós, irmãos, veja. Segundo o discurso de Moisés, ele termina com um apelo para que se faça tudo quanto Deus requer. Há um apelo à completa devoção baseada na grandeza do Deus de Israel. Um apelo ao amor e à obediência baseada na disciplina de Deus. Então veja, irmãos, nós não regemos mais a nossa vida. Eu quero que você saia daqui entendendo isto. Você não pode fazer mais o que você quer. Você não pode cantar o que você quer. Você não pode cultuar como você quer. Você não pode viver do seu jeito. É Deus que diz como é. Você está entendendo? É Ele que fala. Olha o que Ele requeria de Israel aqui, ó. Não é que temas ao Senhor Deus. Temer, sabe o que Ele está dizendo? Ô Israel, eu quero reverência de vocês. Eu quero que vocês me reverenciem como me reverenciava no começo. A reverência é estar dando atenção para Deus, irmãos. Prestar atenção. A reverência no culto é você vir para dentro do templo e fazer só o que você veio fazer. Cultuar a Deus. A reverência é saber que Deus está no recinto, ou recebendo a sua adoração, e você está tendo todo o cuidado de agradar a Ele. Oh glória! Porque às vezes, irmãos,
A gente chega no culto, aí o pregador está aqui em cima pregando, aí tem pessoas que não dão atenção, irmãos, não ouvem. Aí outro está gravando, pega a benção do telefone, e está o pregador pregando, e ele mandando um zap dentro do culto. Eu já vi pessoas atender telefone no culto, irmão. Eu já vi. Isso é reverência a Deus. Porque a gente não entra e vai conversar com o delegado de polícia. Espera aí, viu, doutor, que eu vou atender o telefone. É logo preso, irmão. Você faz isso. Mas eu vejo, irmãos. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra, viu? Se você quiser confrontar, confronta o Espírito Santo, porque foi ele que revelou a palavra. Então, reverência a Deus, irmãos, é ter a mente e o coração voltado para Ele. Chegou no ambiente, não é que aqui não vai parar a nossa adoração, não. Vai continuar quando o culto aqui terminar. Mas estamos aqui, irmãos, adorando coletivamente. Então nós devemos ter o máximo de atenção, buscando as coisas lá do alto, adorando e fazendo, prestando culto a Ele. Um culto que agrade a Deus. Olha o que Deus queria de Israel: que andasse em todos os seus caminhos. Veja, que andasse nos seus caminhos. Deus estava dizendo para Israel: eu tenho um caminho para você. O caminho que Deus tem para você, igreja, é melhor do que o que você pensa que é bom para você. O caminho que Deus tem para nós, irmãos, o final é a eternidade. Não cessa a nossa adoração aqui, vai continuar na eternidade. A adoração não vai parar aqui, irmãos, mas vai continuar lá, com Ele lá, engrandecendo. Vamos chegar lá e vamos louvar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas Deus tem caminho a ser trilhado aqui também na terra. Tem caminho a ser trilhado, ande nos meus caminhos. O que é que Jesus está dizendo? O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, eu tenho que guiar os passos de vocês. Porque às vezes você está caminhando para a cova dos leões, eu digo direita. Não é? Tem um poço mais na frente, Jesus diz à esquerda. E Deus vai livrando, mesmo sem você saber. Não é, irmãos? Olha o que Deus requeria de Israel. Terceiro, que Israel amassem a Ele. Amassem a Ele. Se dedicasse para Ele, obedecesse a Ele, engrandecesse a Ele, dependesse dEle, fosse guiado por Ele. Porque amar a Deus, irmãos, é uma atitude. Veja, o que é amor, irmãos? Pastor Fag já ensinou isso várias vezes. Amar não é um sentimento. Você não espere o amor chegar no seu coração para você amar a Deus. A graça de Deus sobre nós é um favor imerecido. E o amor que Ele tem por nós é um amor incondicional. Ou seja, Ele ama você sem você dar condição para Ele te amar. Mas amar a Deus tem que partir de nós, com as nossas atitudes para com Ele. É para Deus eu vou. É o que, irmã? Olha, vai ter uma festa de varões, é para engrandecer o nome do Senhor, eu vou. Tem uma festa da comissão, eu vou, irmão, Deus vai estar lá falando, eu vou. Vai ter a festa das crianças, Deus fala com a criança e fala com a igreja, eu vou também, irmão, cooperar. Você está entendendo? Amar a Deus é tomar uma atitude de estar onde Ele está, fazer o que Ele manda, obedecê-lo, engrandecer o seu nome. Olha o que Deus requeria de Israel, a essência do culto, irmãos, é servi-lo com alegria. Porque todos nós somos chamados para servir. E o nosso maior ato de amor, irmãos, é servir uns aos outros. Se eu não servir a igreja,
como é que eu vou servir a Deus que eu não vejo? Se eu não amar a igreja, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Ele mesmo vai dizer, viu? Jesus vai dizer: aquele que diz que me ama e aborrece o seu irmão, ele é mim, porque não ama o seu irmão que vê, imagina a mim que não vê. Então veja, nós, irmãos, a essência do culto é temer a Deus, andar nos seus caminhos, amá-lo, servi-lo, servir ao Senhor. E como é que eu estou servindo ao Senhor? Quando eu estou servindo ao Altino, quando Altino está me servindo, quando Altino está servindo a irmã Maria, quando a irmã Maria está servindo a irmã Rossana, quando a irmã Rossana está servindo a diaconisa Juliana, aí nós estamos servindo a Deus, irmãos, diretamente. Você está servindo a Deus diretamente quando nós estamos servindo um ao outro. Essa é a essência do culto. O pastor não dá o que é dele, o pastor recebe do trono da graça como mordomo de Cristo e passa para a igreja, sendo um instrumento de Deus. Você está entendendo? Está entendendo? Ele recebe de Deus e alimenta a igreja, e a igreja alimenta uns aos outros, exorta uns aos outros. Paulo vai dizer: carrega o fardos uns dos outros. É assim, irmãos, é a essência do evangelho, é o culto que agrada a Deus. Oh glória. Em terceiro lugar, irmãos, para a gente encerrar, o que é que Deus queria de Israel? Dedicação total para Ele. Porque nesse texto vai dizer que no 14 ele: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Olha o que Deus está dizendo: vocês têm que dedicar-se a mim totalmente e declarar que é dependente de mim, porque eu mando no céu e mando na terra, em tudo o que vocês veem. Então nós devemos dedicar ao Senhor, irmãos, nossa dedicação total para Ele. Nós somos dependentes dEle, não é dependente total do Criador. Não podemos viver longe de nossa origem. Você está entendendo, irmãos? Não podemos viver. Então, a partir de hoje, que nós começamos a observar como é que nós estamos cultuando um culto que agrada a Deus. Que nós possamos observar como é que nós estamos nos comportando dentro, não é, da congregação para adorar a Deus, não só aqui, mas lá fora também. Mas como nós voltamos essas 2 horas, irmãos, este dia para adorar a Deus, como é que nós estamos neste ambiente adorando a Ele? Como? De qual forma? Se o culto é para Ele, engrandecer a Ele e louvar a Ele, irmãos. Amém, irmãos? Que Deus continue, irmãos, nos mostrando como devemos cultuar a Ele, porque Ele está nos ensinando como é que nós devemos cultuar, como Ele quer, como Ele se agrada de nós, irmãos. Então não perca nenhuma oportunidade nessa semana. Se você pode, venha buscar, não é? Lembrando que o culto não para aqui. Quando você sair dessas portas para fora, o culto continua. E lá fora, escute o que eu vou dizer aqui, que eu vou passar para o evangelista Altino, escute. Quando você passar daquelas portas, está sendo mais observado do que está aqui dentro. Aqui dentro pode ser que esteja observado pelo pastor, pelo evangelista, não é? Pelo presbítero, pelos diáconos, mas lá fora tem um mundo que tem que olhar para você e ver que você está cultuando a Deus no teu modo de andar, no teu modo de falar, no teu modo de proceder, no teu modo de estar na feira,
na feira, na escola, na casa, dentro do ônibus, dentro do Uber, tem um mundo aí fora olhando para você, aleluia. E se você está cultuando a Deus no culto que Ele se agrada, você é sal e você é luz do mundo e exemplo para aqueles que te vejam. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, irmãos. Não é, irmãos? Que a gente não pode sacrificar, não é? Está sem essência para adorar a Deus. Qual é a essência? Nós devemos cultuar da forma que Ele quer que a gente cultue, não da forma que eu acho que eu devo cultuar. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço a Deus, irmãos, por Ele ter ministrado aos nossos corações. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui chegaram, que vocês vão sair daqui mais abastecido da palavra de Deus. Amém? Esse evangelista Altino, em nome de Jesus.